Ora viva, caro estudante, seja bem-vindo a Life Science Chic. Estamos aqui para resolver o exame de admissão UEM Química 2 2022. Bom, essa aqui não é apenas só uma resolução simples, essa aqui é uma resolução explicativa. Então, nesse caso aqui, é necessário que você tenha um caderno de anotações ao seu lado para que registre algo importante que vai te ser útil no exame que realizarás neste ano. Então, não é apenas uma resolução. Fique ligado, fique preparado. Então, nesse caso, é necessário que você sente num lugar calmo, com o seu caderno de anotações, para registrar o que você achar importante. Agora, se você já tem todas as matérias, só você vai aqui para ver a resolução. Mesmo assim, prepare-se, porque essa não é apenas uma resolução, não é uma simples resolução, não. É uma resolução explicativa. Então, prepare-se, faça o que eu disse. Tenha um caderno ao seu lado, anote tudo que nós vamos aprender nesta resolução de exame de admissão de UEM Química 2 2022. Agora vamos começar a resolver as questões que estão nesse exame. Temos aqui na questão número 1, dos fatores abaixo mencionados: 1. Concentração. 2. Cor dos reagentes. 3. Temperatura dos reagentes. 4. Presença do catalisador. Os que afetam a velocidade de reação são... Nós queremos fatores que afetam a velocidade da reação. De todos esses fatores que eles mencionaram aqui, significa que tem alguns fatores que afetam a velocidade, tem alguns fatores que não afetam, tem alguns fatores que servem como isca, como armadilha para nós assinalarmos. Agora vamos analisar o primeiro fator e vemos se de facto é o fator que afeta a velocidade ou não. Já acompanhou aulas que falam sobre cinética química? Tipo, assistir só aula de cinética só, já assistiu? Não! Clica nesse cartão e aprenda muito sobre cinética química para que você fique preparado mesmo. Temos aqui a questão número 1, quer dizer, a afirmação número 1. Dizem que a concentração dos reagentes afeta a velocidade das reações químicas. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. A concentração afeta a velocidade das reações químicas. Quanto maior for a concentração, maior será a velocidade da reação química. Quanto mais carvão você tiver no seu fogão, mais velocidade, mais fogo você terá. Está entendendo, né? Então, se acaba carvão, não há mais velocidade, não há mais fogo, não há mais nada. Então, quanto mais carvão, mais velocidade, mais queima, certo? Então, esse fator aqui afeta a velocidade das reações químicas, sim. Analisando o fator 2, cor dos reagentes. Cor dos reagentes pode afetar o quê? Nada, certo? Cor dos reagentes não afeta a velocidade das reações químicas. Dizer que os de cor vermelho, não há isso, não há isso. Então, 2, não, meteram muita água. 2, a cor dos reagentes não afeta a velocidade das reações químicas de jeito nenhum. Analisando o fator 3, temperatura dos reagentes. Olha, esse fator aqui estava tudo bem quando disseram temperatura. Só que o problema, a água entra aqui quando eles dizem temperatura dos reagentes. A temperatura é para todo o sistema. Não é só para os reagentes, não. Certo? Então, esse fator aqui, xixi, não entra só por uma simples razão. Só por uma simples razão. Disseram temperatura dos reagentes. A temperatura é para todo o sistema. Então, o fator 3 não entra. Vamos analisar aqui o fator 4, presença de catalisador. O que são catalisadores? Catalisadores são substâncias que servem para acelerar ou retardar a velocidade das reações químicas. Então, a presença do catalisador é uma ameaça praticamente. Claro, por quê? Porque se tiver um catalisador, a minha velocidade pode ser rápida, assim como pode ser lenta. Então, a presença do catalisador é um fator que afeta a velocidade das reações químicas, sim. Catalisador funciona como aquele teu amigo fofoqueiro que só agita os problemas, mas ele não é consumido. Atenção! Atualiza ali a definição de catalisador. Catalisadores são substâncias que servem para acelerar ou retardar a velocidade das reações químicas sem eles serem consumidos. Eles nunca são consumidos, nunca são afetados. Eles só afetam a velocidade, mas eles nunca são afetados. Vamos aqui ao número 2. Acho que já percebemos, né, quais são as questões verdadeiras ou quais são as afirmações verdadeiras. Nós temos que as afirmações verdadeiras são as afirmações 1 e 4. E isso nós encontramos na alternativa C, certo? Essa alternativa que você assinalou. Se você está a vir corrigir mesmo aquilo que você fez, você acertou, então você está preparado. Então continue aí a estudar, porque o exame deste ano aqui você vai matar de qualquer jeito. É só acompanhar os vídeos de resolução deste canal aqui. São tantos, já resolvemos o exame de UEM Química 1 2023. Acompanhe as outras resoluções. Vou deixar aí na descrição deste vídeo para que você fique preparado mesmo. Vamos analisar aqui a questão número 2. Considera uma reação em uma etapa entre dois reagentes gasosos. O número de colisões por segundo será aumentado por
Certo, nós queremos os fatores que vão aumentar o número de colisões por segundo. Ok, uma colisão efetiva. Colisão, estão a falar de interação entre as moléculas, choque, ok? Aqueles acidentes, né? Andar a se gunharem, etc, etc. São colisões, ok? São colisões. Acredito que você sabe que são colisões, né? Então, muito bem. Temos que analisar quais são os fatores que aumentam o número de colisões. Vou analisar aqui a formação da linha A, já que usaram as linhas aqui. Temos aqui a adição de mais reagentes a volume constante. Vamos analisar esse fator aqui. Imagine só, estamos no ringue, duas pessoas estão a lutar e as pessoas estão a apoiar lá, estão a apoiar uma equipe A, uma outra equipe B, ou estão a apoiar o cidadão 1, o cidadão 2, estão lá, do lado de fora, só que o cidadão 1 começa a levar porrada, e aqui estão a apoiar o cidadão 1, eles entram, o que vão fazer? Vão lutar contra o cidadão 2, não é assim? Então, quanto mais reagentes estiver ali naquele ringue ali, mais colisões nós teremos, mais fight, mais luta nós teremos naquele ringue. Então, nesse caso aqui, o fator da linha A, adição de mais reagentes a volume constante, sim, esse fator aqui aumenta o número de colisões. Tipo, então aumentaram mais participantes naquela luta, então é claro que haverão mais muros, mais shots, etc, etc. Espero que não seja isso que vai acontecer quando você estiver a realizar o seu exame. O número de colisões aumentar devido ao número de questões que vão dar tchai. Então, para isso não acontecer, é necessário que você se prepare muito bem. Vamos aqui analisar. Bom, já aprovamos a linha A. Está claro que vai conosco, não é? Não há dúvida, não é assim? Então, aqui a afirmação da linha A vai conosco. A adição de mais reagente a volume constante aumenta o número de colisões. Vamos aqui analisar a afirmação da linha B. O aumento do volume. Dizem que só para você aumentar o volume, duas pessoas estão a lutar, só chega só num lugar onde está apertado, tem cadeiras, tem mesa. O que você faz ali? Você só afasta a cadeira, só afasta a mesa, só afasta essas coisinhas. Isso pode aumentar o número de colisões se as duas pessoas são fracas e têm medo de interagir entre elas. Isso não vai aumentar o número de colisões. A reação ainda é a mesma. Vão se bater nas pausas, nas calmas. Quando só aumenta o volume, praticamente não vai aumentar o número de colisões. Só aumentou o espaço para que as pessoas continuem a lutar. Essas duas pessoas são fracas. Então o número de colisões vai continuar a ser fraca. Só vão desistir quando os dois estiverem cansados, infelizmente. Então a alternativa B, quer dizer, a afirmação da linha B não vai funcionar não, de jeito nenhum. Vamos aqui analisar a afirmação da linha C, adição de um gás inerte. Você tem que entender muito bem o que é o gás inerte. Gás inerte é aquele gás que não vai reagir com ninguém, certo? Não reage com ninguém. Estamos juntos, né? É como chegar com uma ventoinha, você só chega para refrescar os gajos, para refrescar os nossos integrantes que estão a lutar naquele ringue, só para eles não sentirem calor e não desistirem de lutar. Isso não vai aumentar o número de colisões, isso vai trazer mais frescura ou qualquer coisa assim. Então, a adição de um gás inerte não afeta nada praticamente. E vamos aqui analisar a última. Aumento da temperatura. Aumento da temperatura pode aumentar o número de colisões. Vamos entender. Quando alguém fica nervoso, ele fica aquecido, certo? Ele fica quente, a temperatura sobe praticamente. Então o que vai acontecer depois? É claro que ele vai agir de uma forma mais eficaz. Aumenta a temperatura, aumenta o número de colisões, sem dúvida. Depois de dar uma chapada e você ficar quente, qual é a sua reação? A sua reação é dar outros punches, não é assim? Então nesse caso, aumenta a temperatura, aumenta o número de colisões. Mas ok, vamos analisar de uma outra forma. Você aumenta a temperatura num sistema, ativa a energia cinética das partículas e aumenta o número de colisões. É assim como falam cientificamente. Aqui já que é Life Science, eu tenho que falar ciência um pouquinho, não é assim? Então nós temos que a nossa alternativa correta para esse número aqui, nós temos que vamos com o fator A e vamos com o fator da linha B. Isso nós encontramos A e D. Isso nós encontramos na alternativa C, sem dúvida. C de certo, C de Cristo, ok? Muito bem, e C de correto. Vamos aqui analisar o número 3. Essas questões têm a ver com a velocidade das reações químicas, são boas, não é assim? Eu espero que você esteja a gostar dessa resolução mesmo. Já deixou seu like, seu comentário. Já para de para os demais. Oba! Se você fez isso, estou muito grato mesmo de coração. Vamos aqui ao número 3. Considera uma reação em uma etapa entre dois reagentes gasosos. Muito bem, deixa eu continuar. Eu às vezes tenho uma boa, essas coisas aí. Mas é o quê? Dois reagentes gasosos. Eu nem estava a ler essa questão no texto mesmo, estava a ler 2 de novo.
Ok, deixa eu ler a questão número 3, desculpa aí. Considera a reação de combustão de metano, ok? Temos aí a reação de combustão do metano, metano reage com oxigênio. Não, deixa eu ler bem essa equação que estou a despachar. Metano reage com 2 moléculas de oxigênio. Não. Metano reage com 2 moles de oxigênio para formar dióxido de carbono e 2 moles de água, 2 moléculas de água, certo? Se o metano é queimado a velocidade de 0,16 moles por decímetros cúbicos, aqui faltou uma coisinha aqui, mas ok, tá bem, a gente entende, né? Sabe, é muito difícil escrever questões e já escolher respostas, colocar as respostas erradas, depois colocar as respostas certas para quem virar assinalar. Bom, aqui só faltou tempo, mas ok, ele disse que é a velocidade, então praticamente vamos supor que tem tempo, estamos juntos, porque eu estou a ver aí que a unidade que nós temos aí é a unidade da concentração, como dizem, 0,16 moles vezes decímetros. É a mesma coisa aqui, é moles por decímetros cúbicos. Já é concentração, não é velocidade. Mas ok, ele disse que é velocidade, né? Vamos entender que ele esqueceu de colocar tempo, ou esqueceu de dizer vezes segundo ou vezes minuto, ok? Então, já que ele não disse isso aí, tá bom, vamos calcular, vamos supor que ele disse vezes segundo, vezes minuto, vezes horas, não sabemos o que ele multiplicou, mas só sabemos que para ter velocidade de uma reação química temos que ter concentração e temos que ter o tempo. Então temos que ter moles por segundo, quer dizer, temos que ter moles por segundo se for o número de moles, a nossa concentração, se vier o número de moles. Temos que ter moles por litro vezes segundo, estamos juntos, não é? Temos que ter molares por segundo e outras unidades. Só ter o quê? É só ter a concentração, porque eles dizem assim, velocidade média é dada por variação da concentração sobre variação do tempo. Então, nesse caso aqui vai ser molar por segundo. Olha só que a concentração vem em moles por litro também. Então, aqui pode ser assim. Olha só, você vai ter aqui moles por litro dividido por segundo, por exemplo. Então, nesse caso, o que se faz na divisão de frações? Mantém-se a primeira fração inversa a segunda, senão ela passa a ser vezes. Então temos aqui molares sobre litro vezes 1 sobre segundo. Então nesse caso teria que ser moles por litro vezes segundo. Era isso que ele deveria ter colocado aqui, porque ele disse moles vezes decímetros cúbicos. Então nesse caso você pode colocar aí vezes segundo, ou vezes minutos, ou vezes horas. Estará tudo bem. Mas ok, já discuti isso sobre unidade. Se a sua concentração vem molar, então nesse caso seria molar por segundo, molar por hora, ou molar por minuto. Essa é a unidade da velocidade de uma reação química. Se isso aqui vem no número de moles, vai ser o quê? Vai ser moles por segundo, ou moles por minuto, ou moles por hora. E se vir é massa, porque ainda pode vir é massa, certo? Vai ser gramas por segundo, certo? Então é só ter a concentração ou a quantidade dividida pelo tempo, ou seja, ter a velocidade da sua reação. Ok, voltando à minha questão aqui, o que eles estão a dizer aqui é se o metano é queimado a velocidade de 0,16 moles vezes decímetros elevado a menos 3, vamos acrescentar aí vezes segundo, pode ser, né? Não vamos acrescentar nada, vamos resolver assim mesmo, certo? Aqui velocidade são formados os produtos de dióxido de carbono e água. Então deixa eu colocar aqui a equação e vamos resolver essa questão aqui, porque só parece difícil, não é difícil de verdade. Mas no fundo, não tem nada de difícil. Colocando aqui a equação, eu tenho aqui que metano reage com oxigênio para formar dióxido de carbono mais água. Certo, eu tenho aqui essa reação. Metano reage com oxigênio. Nesse caso aqui é uma reação de combustão. Metano reage com oxigênio formando dióxido de carbono e água. Essa aqui é uma combustão completa, porque formou-se dióxido de carbono e água. Ia ser incompleta se tivéssemos formado monóxido de carbono e água, certo? Então é completa porque formou-se dióxido de carbono. Seria incompleta se tivesse formado monóxido de carbono. Muito bem. Se o metano é queimado a uma velocidade, esse metano que nós temos aqui também queimar com uma velocidade de 0,16 moles vezes decímetros elevado a menos 3. Acontece que nesse exercício aqui queremos calcular a velocidade de formação de dióxido de carbono e formação da água. Bom, aqui é muito simples, é moles vezes decímetro elevado a menos 3. Já que estamos a usar moles aqui, olha essa unidade aqui, mole.
Vamos usar os coeficientes estiquiométricos para podermos ter a resposta aqui, certo? Aqui nós vamos dizer uma mole desse senhor aqui está para uma mole dessa senhora aqui, certo? Então nesse caso aqui nós temos que uma mole dessa aqui, uma mole, dá para ver aí na equação mesmo, uma mole do metano está para uma mole do dióxido de carbono. Muito bem. Uma mole do metano está para 2 moles de água. É só colocar aqui está para 2 moles de água. Bom, aqui é só calcular. Levamos aqui as primeiras proporções, calculamos para o dióxido de carbono. Praticamente não vai se alterar em nada, porque está 1 para 1, 0,16 estará para 0,16. Sem dúvida, é um cálculo rápido, você calcular aqui. Ok? Tá certo? Mas o que é isso? Aqui temos uma mole está para 2 moles. Aqui sim vai alterar, porque a proporção agora já é diferente. Então, para o primeiro caso aqui, nós temos que uma mole do metano está para uma mole do gás carbono, do CO2. Então, o que nós queremos? 0,16 do metano, isso que nos deram no exercício, 0,16 moles vezes decímetros elevado a menos 3, está para x desse senhor aqui. Aqui praticamente você faz produtos médios, agora produtos extremos. Vamos ver que o nosso x está com 1 vai passar a dividir, só multiplica aqui 0,16 vezes 1 vai dar 0,16, dividido por 1 vai dar 0,16. Por isso que eu disse aqui que não vai alterar nada, porque a proporção é de 1 para 1. Temos que a nossa resposta é 0,16 moles vezes decímetro elevado a menos 3. Então, a nossa alternativa tem que começar com 0,16 moles vezes decímetro elevado a menos 3. Enquanto isso, você vai espreitando para ver quais são as alternativas que você pode eliminar, certo? Então, olhando aqui, começa com 0,16 dióxido de carbono, certo? Parece que foram muito espertos. Temos 3 alternativas que começam com isso. Então, vamos calcular o outro, não temos como. Para termos o outro, é uma mole está para 2 moles, não é assim? Uma mole do metano, uma mole do metano, disso aqui falta tempo aqui. Multiplicar com segundo, ou com 1 minuto, ou qualquer coisa assim, para ser velocidade. Falta tempo aqui, multiplicar por segundo, certo? Falta tempo, eu não estou me sentir bem, sinceramente, desculpe. Falta tempo. Porque sem isso aí, isso aqui é concentração, não é velocidade. Mas ok, uma mole de metano está para 2 moles da água, ok? Da água. Muito bem, uma mole de metano, uma mole de senhora que está para 2 moles da água. Então o que você faz? 0,16 de novo que você tem aqui, 0,16 moles vezes decímetro cúbico vezes o segundo que eu disse que eu vou pôr, porque eu não estava me sentir bem mesmo. É só calcular o valor que está com x aqui, qual é? O valor que está com x aqui é 1 passa a dividir, vou pôr aqui 1 passa a dividir, vou pôr um número só, já sei que a minha velocidade vai dar mesmo em moles vezes decímetro vezes segundo, não é assim? Então tenho aqui que 0,16 vezes 2. Isso aqui ao multiplicar, 16 vezes 2 vai dar 32. Temos 2 casas decimais aqui, também temos que ter 2 casas decimais no nosso exercício. Então, o nosso x aqui praticamente vai ser igual aqui a 0,32 moles vezes decímetros elevado a menos 3 vezes o nosso tempo, certo? Nosso tempo em segundo praticamente também está lá embaixo a multiplicar com nosso decímetro cúbico. Então isso nós encontramos na alternativa, podemos ver aqui nas nossas alternativas, acabam de aparecer aí, me ajuda a escolher, eu ainda posso errar aqui na escolha da alternativa, mas ajuda a escolher aí a alternativa certa, observando aí nós temos que começar com 0,16, depois 0,32, isso nós encontramos na alternativa B. Então a nossa opção certa é a alternativa B. Então é assim mesmo que nós vamos dar o fim das questões que tem a ver com a velocidade das reações químicas. Não deixe de ver a segunda parte que estamos a atacar equilíbrio químico, um dos fatores do cálculo e tudo mais. Olha, aqui na parte do equilíbrio eles pegaram pesado mesmo, mas você já está preparado, eles pegaram pesado mesmo, mas não se preocupe, você estará preparado com a resolução que nós vamos dar no próximo vídeo. Então, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e partilhar para os demais, porque é assim como nós vamos trabalhar. Então, até a próxima, um abraço aí, é só clicar nesse cartãozinho aí que você vai diretamente para a nossa playlist de resolução deste exame. Até a próxima, fique bem!